Então, vamos dar início, né? Eu vou falar um pouquinho, né? Vamos tentar introduzir um pouco essa obra de Freud que nós vamos estudar hoje, que são as 5 lições de psicanálise, e é uma obra muito interessante, e eu gosto muito de sempre introduzir com essa obra, porque é uma obra, para mim, tem uma importância grande, porque, assim, foi a primeira vez nesse texto que Freud sistematizou, né? Fez uma apresentação sistematizada das suas descobertas, do que era a psicanálise até aquele momento. Então, Freud ele organizou aí numa sequência muito legal um resumo do que era a psicanálise. Então, praticamente, ele fez um resumo dessas 5 lições do que era a psicanálise. Esse escrito de Freud, né, esse artigo do Freud, ele foi um artigo que foi baseado em uma série de conferências, também denominadas 5 lições de psicanálise. E uma coisa muito interessante é que Freud tinha essa capacidade de escrever, mesmo escrevendo após as suas conferências, ele escrevia muito próximo do que tinha sido a conferência. Freud, na realidade, ele não escrevia para fazer as suas conferências. Ele gostava muito de falar de improviso, né? Ele gostava muito de falar de improviso, e ele improvisava muito. Depois, né, é que lhe é sugerido, né, que ele escreva essas conferências, para que essas conferências façam parte aí dos seus escritos, e ele escreve baseado naquilo que foi as suas conferências. Essa conferência ela foi dada na inauguração de uma universidade nos Estados Unidos, tá? Durante os anos de 1800, mais ou menos 1865, 67, por aí, nesse período, e ele abre as conferências falando dessa primeira lição, que é onde ele vai falar um pouco sobre a histeria. A segunda lição de psicanálise, que nós vamos ver no próximo encontro, ele vai falar sobre a questão da repressão. Na terceira lição, ele vai falar sobre os xistes e os atos falhos. Na quarta lição, ele fala sobre os sintomas e sobre a sexualidade. E na quinta lição, ele faz uma recapitulação e fala sobre a questão da transferência. Então, esse é mais ou menos um contexto geral das 5 lições, muito resumidamente, né? Eu vou tentar não ser muito prolixo, eu quero ler o texto junto com vocês e, junto com a leitura, eu vou tecendo aqui alguns comentários e também abrindo aí a possibilidade de vocês também tecerem seus comentários, de vocês fazerem alguma pergunta, de vocês colaborarem com o que está sendo colocado. Ok? Então, está tudo tranquilo? Vocês conseguem me escutar bem? O som tá bom aí para vocês? Consegue me dar um sinal aí se está tudo ok? Vivi falou que estava ok, pelo chat. Leni está ouvindo bem? Isso. Ronei tá ouvindo bem também? Tá, sim, tá tudo em ordem. Pronto, tá ok. Então, vocês querendo falar também, fiquem à vontade, tá? Vou começar então a ler o texto junto com vocês. Eu estou utilizando a edição brasileira, tá? Que é essa versão aqui. Foi editada no Rio de Janeiro, deixa eu ver. Qual foi o ano dessa edição aqui? Acho que foi 1969. É uma versão, uma tradução direta do alemão, e é um texto que eu prefiro, que eu gosto mais, que é o direto do alemão, traz uma maior clareza.
Bom, só dando um avisozinho para vocês que estão aqui, eu já falei, acho que da plataforma, né? Nós temos uma plataforma e é onde essas aulas elas ficam gravadas. O acesso a essa plataforma é um acesso pago, né? Então, caso vocês queiram, eu vou deixar lá vou deixar o link para vocês acessarem. E lá nessa plataforma eu coloco alguns materiais extras, alguns artigos extras, alguns gráficos, né, que eu preparo e coloco também na plataforma para um melhor entendimento. Então, caso vocês se interessem, vocês me falam pelo grupo que eu deixo o link para vocês. Mas os nossos encontros ao vivo são gratuitos, vocês podem convidar outras pessoas que vocês acham que se interessem, fiquem à vontade. Vamos lá. Então, esse artigo, esse texto é muito interessante, porque Freud ele está falando aqui na Universidade da Clark University, nos Estados Unidos, em Massachusetts, ele está falando para um público um público de leigos, né? Ele não está falando nesse artigo para um público de médicos, de psicanalistas, ele está falando para leigos e universitários ali da Clark University. Então, ele vai trazer uma linguagem bem mais simples nesses textos, vai trazer algumas explicações bem legais, uma linguagem mais simples e de fácil compreensão. Então, bora lá. Eu vou lendo, tá? Aquilo que for muito óbvio, a gente não vou comentar, mas a gente já sabe que ele vai falar aqui do começo da experiência dele, né? Quando ele começou a tratar os casos de histeria. Então, ele vai trazer aqui algumas colocações sobre a questão da histeria, que a gente vai acompanhar. Vamos lá. Senhoras e senhores, constitui para mim sensação nova e embaraçosa apresentar-me como conferencista ante um auditório de estudioso do Novo Mundo. Né? Ele se refere aos Estados Unidos, do Novo Mundo. Considerando que devo esta honra tão somente ao fato de estar meu nome ligado ao tema da psicanálise. Será esse, por consequência, o assunto que lhes falarei, tentando proporcionar-lhes o mais sinteticamente possível uma visão do conjunto da história inicial e do ulterior desenvolvimento desse novo processo semiológico e terapêutico. Então, está bem claro aqui, né? Ele vai fazer uma síntese de todo o conhecimento que ele chegou na psicanálise, tanto da história e do conhecimento que ele chegou para fins, né, do processo terapêutico. Tanto do processo terapêutico, como o que ele chama aqui de processo semiológico, né, processo também teórico, processo de estudo em psicanálise. Se algum mérito existe em ter dado vida à psicanálise, a mim não cabe, pois não participei de suas origens. Então, aqui a gente vê a humildade de Freud, né? Era ainda um estudante e ocupava-me com meus últimos exames, quando outro médico de Viena, o Dr. Joseph Breuer, empregou pela primeira vez esse método no tratamento de uma jovem histérica. Ocupemo-nos, pois, primeiramente, da história clínica e terapêutica desse caso, a qual se acha minuciosamente descrita nos Estudos sobre a Histeria de 1895, que mais tarde publicamos Dr. Breuer e eu. Então, Freud começa aí dando crédito para Breuer, que é o médico, né, vienense, que começa a estudar, a pesquisar e a se interessar os casos das pacientes histéricas, que começa ali a causar um certo transtorno na medicina da época, a gente sabe, por não apresentar nenhuma alteração neurofisiológica, mas apenas sintomas que vão passar a ser reconhecidos por Freud como sintomas puramente psicológicos, que depois se convertem em uma forma corporal, tá? Que ele vai chamar depois de conversão histérica.
Mais preliminarmente, uma observação. Vim a saber, aliás, com satisfação, que a maioria de meus ouvintes não pertence à classe média. Não cuide, porém, que seja necessário uma especial cultura médica para acompanhar minha exposição. Caminharemos por algum tempo ao lado dos médicos, mas logo deles nos apartaremos para seguir, como o Dr. Breuer, uma rota absolutamente original. Então, Freud já começa aí introduzindo uma grande questão que vai lhe perseguir aí durante sua vida, né, durante a psicanálise, principalmente em seus começos, que é a grande questão dos médicos, né, e a psicanálise, na questão da análise leiga, que naquela época se referia à utilização da psicanálise por médico ou não médicos. Então, ele vai começar falando sobre o primeiro caso, que é o caso onde ele detalha nos estudos sobre a histeria, que ele escreve posteriormente com Joseph Breuer, mas ele começa falando aqui desse caso. Então, aqui ele vai fazer um resumo, né, desse caso, da primeira paciente que os dois que Breuer começou a trabalhar e que depois Breuer dá a conhecer a Freud sobre essa paciente. Bom, lá, estou na página 28, né? Aí o texto que eu compartilhei com vocês em PDF, não sei qual é a página, mas eu estou seguindo aqui o meu, mas não deve ter muita diferença do texto que eu compartilhei com vocês. A paciente do Dr. Breuer, uma jovem de 21 anos, de altos dotes intelectuais, manifestou no decurso de sua doença, que durou mais de 2 anos, uma série de perturbações físicas e psíquicas mais ou menos graves. Tinha uma paralisia espática de ambas as extremidades do lado direito, com anestesia. Sintoma que se estendia, por vezes, a membros do lado oposto, perturbações dos movimentos oculares e várias alterações na visão. Dificuldade em manter a cabeça erguida, tosse nervosa intensa, repugnância pelos alimentos e impossibilidade de beber durante várias semanas. Apesar de uma sede martirizante, redução da faculdade de expressão verbal que chegou a impedi-la de falar ou a entender a língua materna. E, finalmente, estados de absência, né, que ele traduz aqui como ausência, de confusão, de delírio e de alteração total da personalidade, às quais voltaremos mais adiante a nossa atenção. Então, ele começa aqui nesse texto descrevendo aí qual era o quadro clínico que essa paciente se encontrava. Então, nós vemos aí nesse parágrafo, quadro clínico, os sintomas, o que é que estava acontecendo com aquela paciente. Então, Freud ele tem uma capacidade extrema de relatar seus casos, né? A isso devemos a nosso estudo, né, da teoria de Freud, e é muito importante isso, porque ele nos dá casos muito detalhados. Vamos continuar. Ao terem notícia, repetindo, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma colocação que vocês acharem interessante, pode me interromper, tá? Ao terem notícia de semelhante quadro mórbido, os senhores tenderão, mesmo não sendo médicos, a supor que se trate de uma doença grave, provavelmente do cérebro, com poucas esperanças de cura, e que levará rapidamente o enfermo a um desenlace fatal. Os médicos podem, entretanto, assegurar-lhes que, numa série de casos com fenômenos da mesma gravidade, justifica-se outra opinião muito mais favorável. Quando tal caso mórbido é encontrado em um indivíduo jovem do sexo feminino, cujos órgãos vitais internos, coração, rins, etc., nada revelam de anormal ao exame objetivo, mas que sofreu, no entanto,
violentos abalos emocionais e quando, em certas minúcias, os sintomas, se afastam do comum. Já os médicos não consideram o caso tão grave. Afirmam que não se trata de uma afecção cerebral orgânica, mas desse enigmático estado que, desde o tempo da medicina grega, é denominado de histeria e que pode simular todo um conjunto. Olá, gente, me desculpem aí, caiu minha conexão aqui, tá? Caiu aqui a minha conexão, mas estamos voltando aqui. Vamos lá. Tem uma coisa, eu parei aqui, né, no que eu ia falar com vocês, uma coisa bem interessante aqui. Freud coloca aqui que os casos de histerias não começaram a acontecer na época de Freud. Então, a histeria já era uma doença muito antiga, que já era conhecida da medicina grega, ou seja, da medicina da Grécia. Inclusive, isso justifica o nome da doença, que tem origem grega. A palavra histeria vem da palavra hysteros, no grego, que significa útero. Então, a gente já sabe, né, que esse termo, esse nome foi dado porque se acreditava que era uma doença que só cometia as mulheres, né? Depois a gente vai ver que não. Pode, inclusive, tem relato de caso de histeria em homens, mas, enfim, já era algo que era antigo, que era tratado já pela medicina grega e que, no século XIX, isso ganha uma atenção especial, por quê? Por causa da questão da loucura, isso ganha uma atenção especial por causa da criação dos manicômios, da questão surge ali no século XIX algumas tentativas de curar, de tratar, né, a loucura. E a histeria, ela causava um grande tumulto na medicina, porque a histeria estava a ponto, né, de ser classificada também como loucura. Era uma doença que a classe médica não gostava de tratar, porque a histeria ela não seguia o padrão normal da medicina, que era ter alguma correspondência em algum órgão físico, né? Então, a histeria não obedecia esse critério, portanto, e Freud vai falar, inclusive, no texto, né, que existia um preconceito muito grande da classe médica e que não gostavam de tratar esse tipo de paciente e que atribuía aos pacientes histéricos, né, uma gama de ofensas, como que eles eram simuladores, né, que eram mentirosos, enfim. Mas só para dar essa complementação. Nesses casos,
não consideram a vida ameaçada e até acham provável o restabelecimento completo. Nem sempre é fácil distinguir a histeria de uma grave doença orgânica. Né? Não nos importa, porém, precisar aqui como se faz um diagnóstico diferencial desse gênero, bastando-nos a certeza de que o caso da paciente de Breuer era daqueles em que nenhum médico experimentado deixaria de fazer o diagnóstico de histeria. Então, ele disse que o caso que vai ser analisado aqui era um caso que já tinha sido analisado, que já tinha sido diagnosticado como histeria. Ele disse que não vai entrar aqui nessa condição de fazer um diagnóstico diferencial, né? Mas que vai considerar o caso já como um caso diagnosticado. Vamos lá. Podemos também acrescentar, consoante a história clínica, não só que a afecção lhe apareceu quando estava tratando do pai, que ela adorava e cuja a grave doença havia de conduzi-lo à morte, como também que ela, por causa dos seus próprios padecimentos, teve de abandonar a cabeceira do enfermo. Aqui, nos tem sido vantajoso caminhar ao lado dos médicos, mais breve os deixaremos. Não devem os senhores esperar que o diagnóstico da histeria, em substituição ao de afecção cerebral orgânica grave, possa melhorar consideravelmente, consideravelmente para o doente a perspectiva de um auxílio médico. Se a medicina é o mais das vezes impotente em face das lesões cerebrais orgânicas, diante da histeria, o médico não sabe, do mesmo modo, o que fazer, tendo de confiar à providencial natureza a maneira e a ocasião em que se há de cumprir o seu esperançoso prognóstico. Freud, ele fala aqui uma coisa bem interessante, né? Ele está falando aqui de uma medicina também ainda muito incipiente, uma medicina que não tinha os recursos que nós temos hoje, uma medicina do século XIX, início do século XIX, e que Freud ele deixa claro aqui nesse artigo que, muitas vezes, diante das próprias afecções cerebrais, a medicina não teve sucesso. A medicina daquela época não tinha um sucesso. Diante da histeria, a questão ainda piorava muito. Por que ele fala isso? Porque muita gente acha que já foi diagnosticado, então isso melhora o quadro para o paciente, isso melhora muito a sua condição. Nesse caso, não. O diagnóstico, só diagnosticar o paciente, não trazia nenhum resultado, não trazia nenhuma melhora para o paciente. Com o rótulo de histeria, pouco se altera. Portanto, a situação do doente, com o rótulo de histeria, pouco se altera, portanto, a situação do doente. Enquanto que para o médico, tudo se modifica. Pode-se observar que estes se comportam para com o histérico de modo completamente diverso que para com o que sofre de uma doença orgânica. Nega-se a conceder ao primeiro mesmo interesse que dá ao segundo. Então, Freud fala que os médicos não dão importância aos histéricos, não têm interesse pelos histéricos, né? Mas acresce outra circunstância. O médico, que, por seus estudos, adquiriu tantos conhecimentos velados aos leigos, pode formar uma ideia da etiologia das doenças e de suas lesões, como, por exemplo, no caso da apoplexia ou de tumor cerebral. A ideia é que, até certo ponto, deve ser exata, pois lhe permite compreender os pormenores do quadro mórbido. Em face, porém, das particularidades dos fenômenos histéricos, todo o seu saber e todo o seu preparo em anatomia, fisiologia e patologia deixam-no desamparado. Não pode compreender a histeria, diante da qual se sente como um leigo, posição nada agradável a quem tenha em autoestima
seu próprio saber. Olha, é impressionante como Freud, ele tem um caráter filosófico e um caráter científico muito grande. Imagina que Freud, ele é um médico, né? Um médico que está falando sobre sua própria classe médica. E ele fala sem nenhum medo ou receio, né? E talvez já esteja falando aqui, depois de ter experimentado, né, um escanteamento da classe médica quando eles começaram seus estudos da histeria. Né? A gente acha que os médicos apoiaram o estudo de Freud de primeira? Não. Freud começa a divulgar seus estudos em 1900 e mais ou menos 1930 Freud começa a fazer algumas conferências para um público de médicos. Então, né, Freud é convidado por médicos para fazer conferência. Então, sim, demorou aí mais ou menos 30 anos para a classe médica começar a querer ouvir, né, mais atentamente aquilo que Freud tinha para falar. Então, a classe média inicialmente se opõe a Freud, e Freud coloca aqui uma questão muito interessante, que era o sentimento de desamparo da classe médica diante de algo que eles não conheciam, que eles não sabiam manejar. Então, era muito complicado para eles se ver na mesma posição de um leigo diante de algo que eles não conhecem. Os histéricos, né? Aí continuando. Os histéricos ficam assim privados de sua simpatia. Ele os considera como transgressores das leis de sua ciência, tal como os crentes consideram os hereges. Julga-os capazes de todo mal, acusa-os de exagero e dissimulação e pune-os com lhes retirar seu interesse. Então, uma brilhante colocação e visão do Freud, né, que ele faz aqui da classe médica. O Dr. Breuer não mereceu, certamente, essa censura com relação à sua paciente. Embora não pretendesse, no princípio, curá-la, não lhe negou, entretanto, interesse e simpatia, o que lhe foi provavelmente facilitado pelas elevadas qualidades de espírito e de caráter da jovem, das quais ele nos dá testemunho na história clínica que redigiu. Sua carinhosa observação proporcionou-lhe bem logo o caminho que lhe permitiu prestar atenção prestar à doente, né, os primeiros auxílios. Havia-se notado que nos estados de absência, né, alteração da personalidade acompanhada de confusão, costumava a doente murmurar algumas palavras que pareciam relacionar-se com aquilo que lhe ocupava o pensamento. O médico que anotava essas palavras colocou a moça numa espécie de hipnose e repetiu-as para incitá-la a associar ideias. A paciente entrou, assim, a reproduzir diante do médico as criações psíquicas que tinham dominado, né, que as tinha dominado nos estados de absência e que se haviam traído naquelas palavras isoladas, que lhe havia traído naquelas palavras isoladas. Eram fantasias profundamente tristes, muitas vezes de poética beleza, devaneios que podiam ser chamadas, que tomava habitualmente como ponto de partida a situação da jovem à cabeceira do pai doente. Depois de relatar certo número dessas fantasias, sentia-se ela como que aliviada e reconduzida à vida normal. Esse bem-estar durava muitas horas e desaparecia no dia seguinte para dar lugar à nova absência, que, que cessava no mesmo modo pela revelação das fantasias novamente formadas.
É forçoso reconhecer que a alteração psíquica manifestada durante as abscências era consequência da excitação proveniente dessas fantasias intensamente afetivas. A própria paciente, que nesse período da moléstia só falava e entendia inglês, deu a esse novo gênero de tratamento o nome de Talking Cure, cura pela conversação, qualificando também por gracejo de chimney sweeping, ou seja, limpeza de chaminé. Então, Freud começa a relatar aqui como se deu o começo, né, do tratamento, em que é que Breuer começou a prestar atenção, e reparem que ele já fala aqui da utilização da hipnose para que eles tivessem acesso a esse tipo de fantasias que estavam relacionadas a todo o processo de adoecimento. Uma coisa importante que a gente vai notar, eu acredito que vocês já entendam isso, é que sempre nas obras iniciais de Freud, ele vai, e no começo do tratamento das histéricas, ele utiliza a hipnose como um processo, né, de entendimento e de compreensão sobre a doença. A hipnose ela é utilizada no começo como uma ferramenta terapêutica, mas depois, né, e eu inclusive tenho isso aí em alguns dos meus vídeos lá no YouTube, ele abandona, né, chega um período onde ele abandona a hipnose, porque ele vê que existe um caminho que é um caminho mais efetivo para você entender o quadro da questão. Mas é importante a gente perceber que aqui, logo no começo, já vem a questão das fantasias, né? Então, ele já define aqui que aquela comunicação da paciente existia ali um caráter de fantasia e de devaneios que lhe surgiam à mente no momento em que ela estava ali na cabeceira do seu pai, cuidando dele na sua doença. Essas fantasias, de alguma forma, eram recalcadas e, através da hipnose, com o enfraquecimento das resistências, do próprio recalque, elas vinham à tona, né? Elas vinham à tona e Breuer percebia esse caráter já da questão da fantasia. Por que porque eu chamo a atenção aqui para o caráter da fantasia? Porque hoje, infelizmente, né, e principalmente para analistas que estão iniciando na psicanálise, existe uma grande confusão sobre o que escutar na análise. Muitas pessoas, muitos iniciantes acham que precisam tirar suas deduções, suas conclusões, suas interpretações. Hoje minha internet está complicada, mas vamos lá. Deixa eu só
Gente, como é que está aí para vocês essa dinâmica? Está interessante? Está legal assim? O que, é que vocês acham? Bom, continuando, né? Então, a paciente, ela já começa, e aí ele já começa a notar uma coisa interessante, né? Como eu estava falando das fantasias, deixa eu só voltar aqui ao assunto. E muitas vezes, os analistas iniciantes acham que tem que escutar os fatos, né? O texto, né, que o paciente está falando. E, na realidade, a gente entende que, na realidade, nós temos que chegar nas fantasias desse paciente. Então, Lacan ele fala de uma fantasia fundamental que vai ser a marca, né, subjetiva daquele paciente e muitas vezes essa fantasia ela não é percebida de imediato, ela não é percebida nas primeiras sessões. Muitas vezes nós temos que ter várias sessões para nós começarmos a entender quais são essas fantasias do paciente, né? Então, assim, eu sempre aconselho, né? Sempre aconselho aos meus alunos que não se apressem a interpretar, né? Ela está colocando como metáfora, exatamente, né? Na realidade, é a metáfora do seu conflito, né? A fantasia é a metáfora do conflito psíquico. E é muito importante ter muita paciência nisso. Mas, muitas vezes, os analistas iniciantes não estão ali tentando mostrar um serviço, né? Eles ficam angustiados, né? Querendo mostrar que a análise ela está sendo proveitosa, a análise ela é boa, é como se estivesse ali querendo convencer o paciente de ficar em análise. Então, são questões que geram angústias para o analista, né? Mas essa angústia ela tem que ter sido superada na sua análise pessoal, né? E o analista ele tem que ter essa capacidade de entender que somente com o tempo, que a atenção flutuante é algo que vai acontecer entre as sessões na realidade, né? E não naquela sessão especificamente. Então, até que a gente consiga começar a perceber essa metáfora, começar a perceber essas fantasias, né? Isso já denota aí algum tempo de tratamento. Então gostaria de chamar a atenção para esse fato que eles já começam a trazer aqui esse sentido da questão da fantasia. E eles também notam aqui a questão da catarse, né? Quando ela começa a falar desse processo, facilitado nesse momento pela hipnose, pelo processo de hipnose, ela tem uma melhora. Só que essa melhora ela é circunstancial e ela não é duradoura. Vamos continuar então o texto. Verificou-se logo, como por acaso, que limpando-se a mente por esse modo, era possível conseguir alguma coisa mais que o afastamento passageiro das repetidas perturbações psíquicas. Pode-se também fazer desaparecer sintoma quando, na hipnose, a doente recordava com exteriorização afetiva a ocasião e o motivo do aparecimento desses sintomas pela primeira vez. Então, a catarse aqui é colocada por Freud como exteriorização afetiva, ou seja, o paciente tem ali ele tem essa lembrança, mas essa lembrança acompanhada pelo afeto, né, que lhe invadiu a mente na primeira vez em que surge o sintoma. Tinha havido no verão uma época de calor intenso. A paciente sofria de sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, viu-se de repente impossibilitada de beber. Tomava na mão o cobiçado copo d'água,
mas assim que o tocava com os lábios, repelia-o como hidrofobia. Nesses poucos segundos, ela se achava evidentemente em estado de abscência. Para mitigar a sede que a martirizava, para mitigar a sede que a martirizava, vivia somente de frutas, melões e etc. Quando isso já durava perto de 6 semanas, falou certa vez, durante a hipnose, a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, e contou, então, com demonstrações de maior repugnância, que, tendo ido ao quarto dessa senhora, viu bebendo num copo o seu cãozinho, um animal nojento. Nada disse por polidez. Depois de esterilizar energicamente a cólera, a raiva, né, retida, pediu de beber e bebeu sem embaraço grande quantidade de água e despertou da hipnose com o copo nos lábios. A perturbação desapareceu definitivamente. Então, Freud já começa aí, então, a dar aí um exemplo, tá? Ele já começa aí a dar um exemplo de como era mais ou menos tratado aí um sintoma. Então, ele fala aí do sintoma da que parecia com a hidrofobia, que era o sintoma de ela não conseguia beber água, que ela tinha associado inconscientemente isso à cena que ela tinha visto, e chegar no quarto da empregada e ver o cachorro bebendo num copo. Então, na mente inconsciente dela, ela criou a fantasia de que sempre que lhe ofereciam água, esse copo, né, estava na origem ali daquele contato ali com o cachorro, e isso lhe causou o sintoma. Ou seja, ela não falou nada, ela não colocou a sua raiva para fora, ela não expressou aquilo que sentia, guardou isso. Posteriormente, isso foi recalcado, né? E inconscientemente converteu-se nesse sintoma. Bom, e ele continua aqui. Permita-me que me detenha alguns momentos nessa experiência. Ninguém, então, havia removido por tal meio o sintoma histérico, nem penetrado tão profundamente na compreensão de sua causa. Então, Freud fala aqui, aquela era a primeira vez que eles conseguiam entender a causa de um sintoma histérico. Ninguém tinha feito isso ainda. O descobrimento desses fatos devia ser de ricas consequências e, se confirmasse, a esperança de que outros sintomas da doença, e talvez a maioria, se houvessem originado do mesmo modo e do mesmo modo pudessem ser suprimidos. Para verificá-los, Breuer não mediu esforço e pesquisou sistematicamente a patologia e outros sintomas mais graves. E realmente era assim. Quase todos se haviam formado desse modo, como resíduos, como precipitados, se quiserem, de experiências emocionais que, por essa razão, foram denominados posteriormente traumas psíquicos. E o caráter particular de cada um desses sintomas se explicava pela relação com a cena traumática que o causava. Era, segundo a expressão técnica, determinados pelas cenas cujas lembranças representavam resíduos, não havendo já necessidade de considerá-los como produto arbitrários ou enigmáticos da neurose. Então, eles começaram a entender que os sintomas estavam baseados em resíduos de situações que causaram ali um trauma psíquico, né? E que já começava a se entender que pareciam de nada. Eles tinham ali uma causa, eles se originaram em um determinado momento, né? Registremos apenas uma complicação que não fora prevista. Nem sempre era o único acontecimento que deixava para trás de si os sintomas. Para produzir tal efeito, uniam-se, na maioria dos casos, numerosos traumas
às vezes análogos e repetidos. Toda essa cadeia de recordações patogênicas tinha, então, de ser reproduzida em ordem cronológica, precisamente inversas. As últimas, em primeiro lugar, e as primeiras, por último. Ou seja, eles começaram a entender que não era só uma cena, que não era só um fato, que não era só o evento que causava o sintoma. Às vezes, existiam vários eventos e que eles precisavam ir fazendo essa, que a gente chamou de dessensibilização, numa ordem cronológica inversa, ou seja, dos últimos até os mais arcaicos, né? Então, era como se ele estivesse descascando uma cebola. Muitos teóricos usam esse exemplo da cebola, né? Eles vão ali vendo por camadas, camadas, até chegar no evento inicial, né, que deu origem ali aos sintomas. Os senhores desejam, por certo, vamos lá, continuando. Os senhores desejam, por certo, que lhe apresente outros exemplos de produção de sintomas histéricos, além da hidrofobia, originada pela repugnância diante do cão que bebia no copo. Para manter-me, porém, no meu programa, devo limitar-me a poucas ilustrações. Assim, relata Brouwer que as perturbações visuais da doente remontavam a situações como aquela que, estando a paciente com os olhos marejados de lágrimas, junto ao leito enfermo, perguntou-lhe este de repente que horas eram. E não podendo ela ver distintamente, forçou a vista, aproximando dos olhos o relógio, cujo mostrador lhe pareceu então muito grande, devido à macropsia e ao estrabismo convergente. Ou se esforçou em reprimir as lágrimas, para que então o enfermo não a visse. Todas essas impressões patogênicas provinham, aliás, do tempo em que ela se dedicava ao pai doente. Então, ele fala aqui de um outro exemplo, né, que as perturbações visuais se originavam desse fato, que ela estava com os olhos cheios de lágrima. Aí ele pergunta que horas são, ela vai conseguir, ela vai tentar ver, e ela não consegue enxergar direito, né? E ela quer esconder ali do pai que ela está chorando, né? E ela reprime aquele sentimento, ela reprime aquelas lágrimas, reprime aquele padecimento, e isso também acarreta nessa conversão sintomática, né? Vamos lá, continuando. Uma noite velava muito angustiada junto ao doente, febriciante, e estava em grande ansiedade, porque esperava de Viena um cirurgião para operar. Sua mãe ausentara-se por um tempo, e Ana, né, ele que revela o nome da paciente, né, a famosa Ana O, sentada à cabeceira do doente, pôs os braços direitos sobre o espaldar da cadeira. Caiu em estado de semi-sonho e viu, como se viesse da parede, uma cobra negra que se aproximava do enfermo para morder. É muito provável que no campo situado atrás das casas, né, atrás das casas, algumas cobras tivessem de fato aparecido, assustando anteriormente a moça e fornecendo agora o material para a alucinação. Ela quis afastar o filho, mas estava como que paralisada. O braço direito, que pendia no espaldar, achava-se adormecido, insensível e parético. E quando ela o contemplou, transformaram-se os dedos em cobrinhas, cujas cabeças eram caveiras, as unhas. Provavelmente procurou afugentar a cobra com a mão direita paralisada, e por isso a anestesia e a paralisia da mesma se associaram com a alucinação da serpente. Então, Freud começa a explicar aí alguns eventos, né? Alguns eventos interessantes, só que poderiam estar também associados à questão das parestesias, né, dos braços. Gente, tudo tranquilo aí com vocês? Tudo tranquilo aí com a leitura? Alguma colocação? Vocês querem fazer alguma colocação? Querem
fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Quando esta desapareceu, aterrorizada, quis rezar, mas não achou palavra em idioma algum. Até que, lembrando-se de uma poesia infantil em inglês, pôde pensar e rezar nessa língua. Com a reconstituição desta cena, durante a hipnose, foi removida a paralisia espática do braço direito e que existia desde o começo da moléstia e teve fim ao tratamento. Então, Freud fala que quando ela se recordou de todos esses fatos, né, quando ela se recordou de tudo isso, através do processo de hipnose, desapareceu a parestesia do braço direito e o tratamento foi finalizado. Então, ele fala aí do final do tratamento, quando ela já tinha se recuperado de alguns sintomas mais graves. Quando, alguns anos mais tarde, comecei a empregar nos meus próprios doentes o método semiótico e terapêutico de Breuer, fiz experiências que concordam com as dele. Numa senhora de cerca de 40 anos, existia um tique sob a forma de um especial estalar da língua, que se produzia quando a paciente se achava excitada e mesmo sem causa perceptível. Originava-se esse tique em duas ocasiões, nas quais, sendo desígnio dela não fazer nenhum rumor, o silêncio foi interrompido contra sua vontade, justamente por esse estalinho. Uma vez, foi quando, com grande trabalho, conseguia finalmente fazer adormecer o seu filhinho doente, e desejava, no íntimo, ficar quieta para não despertar. Outra vez, quando numa viagem de carro com os dois filhos, por ocasião de uma tempestade, assustaram-lhe os cavalos e ela cuidadosamente quisera evitar qualquer ruído para que os animais não se espantassem ainda mais. Dou esse exemplo completo, dentre muitos outros, que se acham consignados no artigo, né, Estudos sobre a Histeria. Bom, e aí Freud fala que quando ele começou a aplicar o método de Breuer nos próprios pacientes, ele começou a ter experiências semelhantes e ele relata aqui alguma dessas experiências. Deixa eu só parar um pouquinho aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo e começar novamente.